Aqui nós vamos falar hoje de análise de padrão da filetadeira. Parem o vídeo, por favor, e acessem esse link que aparece aqui embaixo, aonde é demonstrado a filetadeira trabalhando. Ou você pode acessá-lo pelo nome do vídeo, que é Coladeira de Borda Automática Global Use-Craft. Eu vou apresentar para vocês como que faz o cálculo do tempo padrão das peças que passam na filetadeira. Ok? Então vamos à explicação. Espero que você já tenha visto o vídeo que está aqui nesse link ou buscando através desse nome. Então vamos para a explicação. Veja bem, a coladeira de borda, a função dela na fábrica de móveis é fazer o acabamento no canto da peça, ou seja, ela aplica o filete nas bordas da peça. Por isso que ela chama coladeira de borda ou filetadeira. Ela precisa de um espaço entre as peças para poder topejar, ou seja, os filetes que sobram de um lado e do outro da peça precisa de ser cortado. A gente chama isso de topejar. Então, como que faz o cálculo padrão? Por quê? Muita gente confunde o seguinte: a máquina, por exemplo, trabalha a 28 metros por minuto e quando ele vai calcular o padrão, ele fica perdido. O padrão dessa máquina é calculado da seguinte forma: você primeiro tem que verificar a velocidade de trabalho da máquina. Geralmente isso vai estar no painel dela. Quando não estiver no painel da máquina, vai ter que calcular. Você vai usar a fórmula e velocidade média, que é espaço sobre tempo. Não é o tema dessa aula. Estarei mostrando como que faz isso em outras aulas. Caso não tenha a velocidade no painel, você vai precisar de calcular isso usando o cronômetro. Seguindo, verifique os espaços necessários entre as peças. Nesse exemplo aqui, o espaço entre uma peça e outra precisa de ser de 700. Por quê? É uma limitação da máquina, para poder dar o acabamento no canto da peça, ou seja, tirando o resto de filete que sobra. Se você não der esse espaço, a máquina vai parar ou você corre o risco de danificar a máquina. Qual que é o tamanho que vai ser filetado? No nosso caso aqui, a gente está filetando o lado de 800, mas poderia ser o lado menor também, ou os 4 lados. Mas nesse exemplo aqui, a gente vai filetar esse lado e esse lado da peça. Prosseguindo. Como calcular, então, o tempo padrão das peças? Uma vez que você utilizar dessa função, qualquer peça que estiver passando nessa máquina agora, você não precisa mais ficar ao lado da máquina com o cronômetro. Basta saber o comprimento da peça. Uma vez que o espaço entre as peças é padrão e a velocidade também é padrão, ou mesmo se a velocidade variar, você só vai jogar na função e achar então quantas peças que faz por minuto. Então vamos lá. O P é o tempo padrão. V, velocidade de trabalho da máquina. C, comprimento filetado, que seria, no nosso exemplo, esses dois lados a ser filetado, poderia ser um. NLF, número de lados filetados, ou seja, você precisa de dividir o valor que você encontrar aqui em cima pelo número de lados filetados. Nesse exemplo, ficou
da seguinte maneira. A máquina tem 28 metros por minuto. Já transformei aqui tudo para metro. O comprimento da peça, 800 milímetros ou 0,8 metro. Mais o espaço de 700 milímetros ou 0,7 metro. Dividido por 2 vezes. Nós vamos filetar os dois lados. Se fosse filetar um lado só, você ia dividir por 1. Então, a quantidade de peça por minuto feito nessa máquina é 9,33. Para você saber quantas peças que faz por hora, basta você multiplicar 9,33 por 60. Em fábrica de móveis, é muito comum a maioria dos analistas não saber fazer esse cálculo. Essa dica vai auxiliar você muito no desenvolvimento do seu trabalho. Eu vou estar explicando agora isso na planilha. Vamos lá. Tempo padrão, filetadeira de peças. Ou seja, eu desenvolvi essa planilha levando em consideração, aqui é só uma coluna de sequencial, aqui é a descrição da peça, comprimento da peça, largura da peça, espessura da peça, velocidade da máquina, espaço entre as peças, número de lado filetado, peça por minuto e peça por hora. Eu vou explicar o passo a passo de como faz isso daqui. Deixa eu só corrigir esse nome. Tempo padrão, filetadeira. Então vamos lá. Agora, imagine que você vai fazer uma outra peça. Agora seria, por exemplo, o tampo. E esse tampo teria aí um comprimento de 1.800. A largura também de 500. Espessura de 15. E a velocidade da máquina, 28 metros por minuto, significa que 28.000 milímetros por minuto. O espaço, nesse caso aqui, é 800, poderia ser outro valor. A quantidade filetada vai ser um lado só. Então, a função é da seguinte maneira. Igual velocidade dividido pelo comprimento da peça mais o espaço entre as peças. Tudo isso dividido pelo número de vezes que ela vai ser filetada. Nesse caso, ela vai passar uma vez só e vai ficar pronta. Então, eu teria aí uma produção de 10,76 peças por minuto. Por hora, você vai multiplicar esse valor por 60 minutos. E aí você vai ter, então, um resultado de 646 peças por hora. Veja bem, isso daqui é o padrão da máquina. É preciso você levar em consideração a ineficiência que vai ocorrer durante o dia. Quais são? Setup, manobra de peça, necessidades fisiológicas do operador. Porém, a capacidade por hora da máquina é essa. A título de programação de produção, você precisa de pegar esse valor e tirar a ineficiência que ocorre durante o dia. Por exemplo, se você tem uma eficiência de 70% de operacional, você vai usar só 70% desse valor aqui para considerar a produção efetiva. Ok? Fica aí mais uma explicação